Nova Specialized S-Works Chive Disco edição limitada bike de triatlon. Eu fiz um vídeo falando sobre sobre os aspectos gerais da bicicleta e sobre o Ironman que vai acontecer esse final de semana, dia 13 de outubro. Então, se vocês tiverem curiosidade, passa lá no outro canal do Samuca. Eu falo um pouco sobre o Ironman, sobre os favoritos e etc. Falar um pouco sobre as características técnicas da bicicleta. Esteticamente, a bike é bem bonita. O que chama a atenção é principalmente o reservatório de água que vai ali no C-Tube. Ele parece que ele é muito dimensionado, ele parece que não faz muito parte da bicicleta, né? Ficou como se fosse quando você tem um carro que o aerofólio ele é muito maior do que a proporção do carro. Essa é a impressão que dá desse reservatório. Logicamente, eles usaram o reservatório para criar um benefício aerodinâmico e potencializar essa estrutura. 1,5 litro de líquido é bastante coisa. Além disso, no down tube tem uma caixinha, você pode colocar o que você quiser, mas a princípio cabe 5, 6 barrinhas ou 12 géis. Quando você tira a caixinha, você tem espaço ainda para colocar um kit básico, câmara de ar, espátula, ferramenta e etc. Então a bike ela está extremamente integrada, sem comprometimento de aerodinâmica quando você coloca tudo o que você precisa. Isso tem acontecido no mountain bike, nas bikes de estrada e tem que acontecer de forma óbvia nas bikes de triatlon. Algumas características dessa bike são bem bacanas. Em relação à integração e aerodinâmica, eu já falei. A frente dela, o garfo dela é bem diferente, ele é bem mais dimensionado, ele tem o triple crawl, né? Tudo isso para favorecer a aerodinâmica. Eles não esqueceram do lance da ajustabilidade da bicicleta. Afinal de contas, as bikes um tempo atrás de contrarrelógio de triatlon, elas eram muito difíceis de serem ajustadas. E quando você aumentava a possibilidade de ajuste, ficava uma frente que comprometia a aerodinâmica. Os engenheiros eles têm dado um jeito de fazer com que você consiga uma grande margem de ajuste, mantendo a bicicleta super aerodinâmica, super integrada. Além disso, na hora de transportar a bicicleta, o guidão ele é rebatível, como na Cervelo P5X, isso é muito bacana. A bicicleta ela possui um malabike específico, eu não encontrei nenhuma imagem, mas afinal de contas é uma bicicleta que é super cara, é uma bicicleta que é delicada, ter um malabike adequado para a bicicleta é super desejável. Uma coisa que me chamou a atenção nessa bicicleta em relação à geometria é o quanto o triângulo traseiro, o quanto o sit stay ele é baixo, porque tem se tornado uma tendência em todas as bicicletas de todas as modalidades, esse sit stay mais baixo. Mas o da nova Chive, ele é extremamente baixo. Freio a disco nas bikes de triatlon e contrarrelógio. Eu acho que seria um erro analisar simplesmente a questão poder de frenagem. Porque se você quiser considerar só o poder de frenagem, é necessário? Talvez não. Mas eu acho que o que acontece, o ponto de vista tem que ser adequação das tecnologias para um produto 2019. Porque a indústria de roda, todo o desenvolvimento dos novos produtos, das novas rodas, ele está voltado para o freio a disco. A partir do momento que os caras que projetam as rodas, eles não precisam se preocupar com frenagem, aquecimento na parte externa da roda, você tem inevitavelmente diminuição de peso, você pode ter uma maior variação da parte interna do aro, podendo ser mais largo ou mais estreito, com diferentes pneus. Você tem uma liberdade muito maior de desenhar rodas que com certeza têm um potencial de melhora muito maior do que as rodas que nós tínhamos até então. Então eu acho que não é uma questão de característica de frenagem, que eu acho melhor, mas é uma questão de adequação das novas rodas para as novas bicicletas. E a indústria tem se mostrado cada vez mais eficiente em conseguir igualar o peso e não comprometer a aerodinâmica.
Eu acho, na verdade, que essas bicicletas elas são até mais aerodinâmicas hoje em dia, sem comprometer o poder de frenagem, quando comparado com as versões anteriores, onde você até conseguia esconder o caliper, a ferradura, mas você tinha um comprometimento muito grande do poder de frenagem, o cabo dava muita volta e etc. Em relação ao ajuste da bicicleta, você consegue ter uma grande margem de ajuste. Agora a pergunta é o seguinte: o quanto a bicicleta tem que se ajustar às suas características e o quanto você tem que se ajustar às características da bicicleta? Porque é uma linha meio tênue. Para quem acompanha meus vídeos sabe que nada, absolutamente nada é mais importante que geometria. Eu nunca considero uma bicicleta antes de olhar geometria. Existem várias bicicletas que eu acho a bicicleta linda, eu acho que é um ótimo equipamento, eu aconselho a bicicleta para outras pessoas, mas eu não compraria. Porque a geometria não casa com o que eu gosto. A partir do momento que você escolheu a sua geometria, aquela bicicleta ela tem que permitir que você se ajuste, ou na verdade, que a bike se ajuste às suas características. Aí você tem um mundo perfeito. O quanto que você tem que se ajustar à bicicleta? Quando você tem uma bicicleta, principalmente contrarrelógio e bike de triatlon, ela é pensada, ela é desenhada para uma situação específica. No caso do triatlon, você quer o máximo de performance na bike sem comprometer a corrida. No caso da bike de contrarrelógio, você quer simplesmente um máximo de performance, porque a hora que você passar a linha de chegada, acabou. Isso, nas duas bicicletas, inclui um sacrifício de posicionamento para você se manter mais aerodinâmico. Lembrando que essas bicicletas são mais rápidas. A partir do momento que você é mais rápido, você tem mais resistência frontal. Quanto maior a resistência frontal, mais difícil você vai ser conseguir ganhar velocidade. Então você precisa estar aerodinâmico. Grande parte da resistência é oferecida pelo corpo. Não adianta ter uma super bicicleta aerodinâmica se você não está aerodinâmico. Aonde eu quero chegar? A bicicleta tem que se ajustar a você. Agora, quando esse ajuste da bicicleta, ele tem que chegar num ponto onde você tira completamente a característica da bicicleta, é melhor escolher outra bicicleta. Ou seja, se você quer transformar uma bicicleta de contrarrelógio ou de triatlo numa bicicleta de conforto, talvez você tenha uma pedalada mais eficiente numa bike de conforto do que querer transformar essa bicicleta de super desempenho numa bicicleta mais confortável. Dentro das bikes de triatlon e de contrarrelógio, existem modelos e geometrias mais agressivas, menos agressivas. Então, procure não a mais aerodinâmica, não a mais rápida. Caso você tenha um posicionamento mais conservador, procure aquela bicicleta que tem características que vão de encontro ao seu estilo. E daí você faz o ajuste da bicicleta. Não destrua a essência da bicicleta. A pior coisa que tem é você ver aquelas super bicicletas configuradas de uma forma para uma bicicleta super confortável. Então, eu acho que essa é a minha recomendação em relação ao preço da bicicleta. Ela custa $14 mil. Como eu disse no outro vídeo, as bicicletas elas deixaram de ser um sonho de criança e passaram a ser um sonho de consumo para os adultos. É uma edição limitada, são apenas 500 unidades numeradas. Eu acho que é isso. O que você acha dessas bicicletas, do freio a disco, da ajustabilidade e etc. Tchau, até a próxima.